Em 1974, a família DeFeo foi assassinada pelo seu filho mais velho. A partir daquele momento, estranhos acontecimentos começaram a ocorrer naquela casa que ficou mundialmente famosa, tanto pelo bem quanto pelo mal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aonde você estiver. Eu sou Thiago Luiz Chiquete. Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Mistérios. Este é um caso de terror, de horror, do sobrenatural. O caso de Amityville, uma casa mundialmente famosa, com eventos fantasmagóricos, que já viraram filmes, seriados e séries para a TV e para o cinema. Se prepare, que hoje a noite é misteriosa. Mas antes de nos embrenharmos na escuridão, no terror, no sobrenatural, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Marque também o sininho para sempre que tiver um vídeo novo, você será avisado. Não deixe também de curtir as centenas de vídeos do canal. E comente. Eu quero saber o seu comentário nesse vídeo aqui e em todos os outros do canal. E também compartilhe esse vídeo, se você tiver coragem, para seus amigos. Vamos juntos chegar aos 20 mil inscritos ainda este ano. Será que você está preparado para ouvir essa história de terror verdadeiro? Era madrugada do dia 13 de novembro de 1974, quando a casa de número 112 da Ocean Avenue em Amityville, Long Island, seria marcada por um dos crimes mais violentos, chocantes e famosos dos Estados Unidos. A família DeFeo foi alvo de um homicídio em massa. Ronald Joseph DeFeo Jr. assassinou a tiros seu pai, Ronald DeFeo, sua mãe, Louise DeFeo, e seus 4 irmãos mais novos, Doll, de 18 anos, Ellison, de 13, Mark, de 12, e John Matthew, de 8. Por volta das 6:30 da noite, Ronald, como também era conhecido por Butch, então com 23 anos, entrou no Harris Bar alegando que seus pais estavam baleados em casa. Quando um pequeno grupo de pessoas chegou àquela casa, se deparou com um massacre. Rapidamente a polícia revistou o local e confirmou a morte de 6 pessoas. Butch foi levado para a delegacia mais próxima. O jovem alegava que um assassino ligado à máfia havia cometido os homicídios. Entretanto, no dia seguinte, o rapaz mudou sua versão sobre os assassinatos e confessou o crime, afirmando: "Quando comecei, não consegui parar. Foi tão rápido." Após matar sua família, ele contou que tomou banho, livrou-se de suas roupas ensanguentadas e colocou limpas, e seguiu para o trabalho normalmente. A causa dos assassinatos nunca foi revelada. DeFeo era como um terceiro adulto da família, sendo 5 anos mais velho que sua irmã mais nova, Doll. O garoto sofria desde criança com os abusos do pai. Tais impactos eram sentidos duramente nele e em seus irmãos. Tornou-se um adolescente problemático com um transtorno de personalidade, algo que seria usado em sua defesa mais para frente. Seus pais o enviaram para consultar um psiquiatra, mas sem resultados. Ronald e Louise decidiram lidar com o filho de outra forma, com bens materiais. Em seu aniversário de 14 anos, o menino ganhou de presente uma lancha. Acostumado a receber dinheiro, Ronald Jr. passou a roubar quando seus pais recusavam alguma quantia. A situação foi se agravando até que aos 17 anos Butch foi expulso da escola por uso de drogas
e episódios frequentes de agressão. A partir daí, começou com o uso regular de alucinógenos, até que ingressou na heroína. A tensão em casa era comum. Uma briga, porém, se destaca e aponta o lado psicopata de DeFeo. Em uma noite, seus pais estavam brigando na cozinha. Ronald pegou uma espingarda que mantinha em seu quarto e apontou para o rosto do pai, ordenando que a mãe saísse do cômodo, e então disparou. Nada aconteceu, pois a arma estava descarregada e o garoto saiu sem dizer nada. A autópsia revelou que Ronald foi o primeiro a morrer, ainda dormindo, seguido de Louise, que acordou com os barulhos dos tiros, mas Butch apontou para seu peito e efetuou o disparo. Dirigiu-se então para o quarto dos irmãos. Mark morreu na hora. John agonizou por alguns minutos antes de vir a óbito. As irmãs Alison e Doll foram as próximas, ambas acordadas em seus movimentos finais. Após inicialmente confirmar a autoria dos crimes, Ronald Jr. começou a mudar a história e controvérsias começaram a aparecer. Em uma das versões, ele afirmou que sua irmã Doll matou o pai. Depois a mãe matou todos os irmãos e ele matou a mãe. Outra explicação fornecida pelo psicopata diz que Doll e um homem desconhecido mataram seus pais e Doll matou seus irmãos. Ele contou que a única pessoa que ele matou foi Doll e aconteceu por acidente. Todas as afirmações foram contestadas por especialistas que apresentaram evidência de que as vítimas não demonstravam sinais de luta, e as pólvoras encontradas nas roupas apontavam para disparos efetuados de muito próximo. O julgamento do caso começou em 1975, e sobre as diversas versões das mortes, o juiz responsável, Thomas Stark, afirmou que o testemunho do acusado de que ele não atirou e matou os membros de sua família é improvável e não merece crença. Apesar de a defesa alegar insanidade e distúrbio antissocial da personalidade, os júris concluíram que o réu estava consciente de suas ações no momento que as realizou. Ronald Butch DeFeo foi condenado a 6 sentenças de prisão perpétua e hoje cumpre a pena na prisão de segurança máxima Sullivan Correctional Facility na cidade de Fallsburg, Nova York. O caso ainda serviu de inspiração para uma série de obras de terror. O livro Horror em Amityville foi lançado em 1977 e dezenas de filmes do mesmo nome chegaram ao cinema. O primeiro teve sua estreia em 1979. Mas o caso ainda guarda algumas curiosidades que não puderam ser explicadas. O crime que desencadeou as manifestações malignas na casa de Amityville. A defesa do assassino alegou insanidade e que ele havia cometido um massacre ordenado por vozes que ele ouvia dentro da casa. O relatório do psiquiatra deu algum suporte à defesa, já que Ronald havia sido diagnosticado com um transtorno de personalidade antissocial, além de ser usuário de drogas como LSD e heroína. Ao mesmo tempo, o diagnóstico atestou que Butch, como era conhecido, sabia o que estava fazendo. Um fato que chamou a atenção no julgamento deste caso foi que todas as vítimas estavam dormindo no momento em que foram baleadas. Ou seja, ninguém acordou com os disparos anteriores como havia sido afirmado pela polícia. Algo muito improvável, já que Butch teria agido sozinho. A perícia não encontrou sedativos nos organismos das vítimas, que poderiam justificar o seu sono profundo. Ou seja, Butch deve ter contado com a ajuda de alguém, ou os DeFeo realmente tinham um sono muito profundo. A próxima família que se mudou para casa, os Lutz, conseguiram comprá-la por um preço muito barato, mas receberam um alerta. Em dezembro de 1975, 13 meses após o massacre em Amityville, George e Kathleen Lutz compraram a casa por uma barganha de $80 mil. Eles se mudaram para lá com os 3 filhos. No dia da mudança, o casal chamou um padre para abençoar a propriedade. Porém, segundo o relato de George,
o religioso sentiu um tapa invisível no quarto de costura e ouviu alguém dizer: "Saia daqui." O padre teria recomendado que ninguém entrasse novamente naquele cômodo. Os Lutz moraram apenas 28 dias naquela casa. Alguns dos relatos de eventos estranhos feitos pelos Lutz enquanto moravam em Amityville envolvem odores estranhos, gosma verde escorrendo das paredes e fechaduras, e sentir locais gelados sem motivo aparente pela casa. George também relatou acordar frequentemente às 3h15 da manhã, horário em que o massacre dos DeFeo havia ocorrido. Outras atividades paranormais relatadas pela família envolviam uma porta de garagem que abria e fechava sem motivo, um espírito invisível que derrubava facas na cozinha, uma criatura parecida com um porco que encarava George e seu filho pela janela e levitações de membros da família. Assustados pelas assombrações, eles saíram da casa 28 dias depois de terem se mudado para lá, deixando todos os seus pertences para trás. 2 meses após os Lutz terem saído de Amityville, uma TV local foi à casa para filmar um segmento com especialistas em atividade paranormal. Uma delas, chamada Laura Didio, disse à rede ABC que era como uma festa do pijama do além. A equipe tirou várias fotos do interior da casa, incluindo a famosa foto do menino fantasma espiando de dentro de um dos quartos. A imagem seria de John Matthew DeFeo, o mais novo da família assassinada. Os profissionais concordaram que existia alguma presença demoníaca na sala. Após a declaração do advogado William Weber de que a história da assombração dos Lutz havia sido inventada após algumas garrafas de vinho, os relatos sobre Amityville geraram ainda mais dúvidas quanto à sua veracidade. Um depoimento recente de um dos filhos, Daniel, afirma que o interesse de George por ocultismo atraiu muitas forças misteriosas e perigosas para as vidas deles e que ele se sente assombrado até hoje pelos eventos em Amityville. George e Kathleen foram submetidos a um teste de detector de mentiras quando relatavam os acontecimentos na casa. Ambos passaram. Até sua morte em 2006, George manteve sua história de que tudo o que aconteceu em Amityville era verdade. A casa de Amityville foi oficialmente vendida em fevereiro de 2017 para um proprietário não identificado por $605 mil, 200 mil abaixo da proposta inicial. Desde os assassinatos, ela foi habitada por 4 outras famílias. Uma delas chegou a mudar o endereço da propriedade para o número 108, com o intuito de despistar turistas e curiosos que queriam ver a famosa casa mal-assombrada. Este caso teve a participação e investigação do famoso casal de demonólogos Ed e Lorraine Warren. O envolvimento dos Warren com a história se dá a partir do momento em que eles decidem visitar a casa para sentir a presença maligna e descobrir do porquê todas aquelas coisas estranhas estarem acontecendo. No filme A Invocação do Mal 2, conseguimos ver que durante essa visita, Lorraine Warren tem uma de suas piores experiências. Ela pressente e vê a morte do seu marido Ed. Após a visita dos Warren, chegou-se a confirmação de que a casa era, sim, assombrada. Porém, para os céticos, a família Lutz queria apenas ganhar dinheiro em cima da desgraça da família DeFeo. A partir de então, depois de publicação desse livro da família Lutz, o caso ganhou repercussão mundial, o que gerou diversas adaptações para o cinema e para a TV. Mas e você? Acredita na maldição de Amityville, que a casa seja assombrada, que os Lutz realmente tiveram experiências sobrenaturais de outro mundo? Deixe a sua opinião nos comentários, se tiver coragem. Um abraço e até o próximo vídeo.